Eu sou os amados com a paz do Senhor. Queridos, pela graça e misericórdia de Deus, estamos mais uma vez gravando mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Se alguém ainda não sabe, né? Nós somos a igreja, o ministério Igreja Pentecostal Primitiva, e temos este canal na internet, que nós vemos lutando, né? Já há algum tempo, fazendo esta obra para o Senhor, né? Se alguém se deparar com este vídeo, assista, dê o seu like, deixe seu comentário, compartilhe, ore pelo nosso canal, pelo nosso ministério, nos ajude a fazer esta obra. Queridos, portanto, nós vamos iniciar este vídeo de hoje com oração. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Pai santo e maravilhoso, muito obrigada, Pai querido, por mais esta oportunidade que Tu está nos concedendo nesta manhã. Ó Pai infinito e misericórdia, a obra é Tua, Pai santo, vem, Pai santo, fazendo conforme a Tua vontade. Que este vídeo alcance, Senhor, que esta palavra de hoje alcance os corações, meu Pai querido, todos aqueles que Tu deseja, Pai santo, atrair para Ti, atrair para a Tua glória, Pai. Vai em busca, Pai santo, através do Teu evangelho. E desta feita, Pai santo, se Tu quiseres te utilizar deste vídeo, faz isto, Pai querido e Pai amado, e assim, Pai, alcança todos aqueles que Tu queres trazer para Ti, para preparar, Pai santo, para fazer a Tua obra na terra e por fim levar contigo para o céu. Jesus querido, Jesus amado, Jesus santo, esta obra é Tua, meu amigo, faz conforme a Tua vontade, que não volte vazia, mas que vá em busca de todos aqueles que necessitam, que desejam, que esperam pelo Teu socorro, Jesus Santo, que esperam em busca de salvação, alguém que possa socorrer, alguém que possa, ó Jesus querido, ir em busca das suas almas para trazer para Ti. Ó Jesus querido, que esta palavra, que este vídeo não faça diferente, mas que alcance o Teu objetivo completo e chegue até estas almas. Espírito Santo, faz a Tua obra. Espírito Santo, nesta manhã, prega a Tua palavra, lança por terra todo impedimento, que este vídeo chegue na pessoa desejada, na pessoa necessitada, naquele que precisa, que almeja, Espírito Santo, ser alcançado pelo Pai, pelo Filho e por Ti. Espírito Santo, assim, vai lançando por terra todo impedimento, tudo, Espírito Santo, que queira se opor a esta obra, lança por terra e faz. Espírito Santo, com que este vídeo chegue a todos aqueles que necessitam de salvação. Muito obrigada, Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus, aleluia. Queridos, a palavra de hoje está no livro de Lucas, no capítulo 24. Livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44, que diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras e disse-lhes: Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém. Queridos, esta palavra, esta passagem está contida no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44. Quem falou isto? O próprio Jesus. Jesus, depois de passar pelo madeiro, depois de morrer e ressuscitar, ele voltou a seus discípulos como havia prometido, e os alertou de que ele já havia cumprido tudo aquilo que ele teria vindo fazer sobre a face da terra, e que agora o seu ministério ele estaria passando para eles, para os discípulos. E o que Jesus diz aqui no versículo 44? Ele diz assim: E disse-lhes: São estas as palavras que vos disse estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés
e nos profetas e nos salmos. Queridos, todo o interesse de Deus com a vinda de Jesus na face da terra era buscar as almas perdidas para levar de volta ao reino dos céus. Jesus, quando veio na terra, ele veio iniciar este grande projeto do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Buscar as almas para levar para os céus, para morar com Deus. Então Jesus ele veio dar o início. E o que foi que ele fez? Preparou uma turma de gente. Aqueles que ele chamou, aqueles que de espontânea vontade já andavam atrás dele, Jesus escolheu dessas pessoas 12 discípulos para liderar todos aqueles outros que vieram após ele quando ele estava na terra. Destas pessoas que andaram, que seguiram Jesus, ele preparou estas pessoas, organizou e deixou devidamente organizada, preparada, liderada, enfim. Que quando Jesus passou por toda a sua missão, tudo aquilo que ele haveria de passar, que ele retornou da sua morte, ele voltou para os discípulos novamente e falou: olha, aqui acabou de acontecer tudo aquilo que eu já havia dito para vocês. Tudo aquilo que eu falei enquanto eu estava com vocês por ocasião do meu ministério, acabou de acontecer. E não foi à toa. Aquilo já havia sido preparado desde o início da criação. Então Jesus disse para os discípulos: aquilo que já estava escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, na realidade, era uma preparação para a vinda de Jesus sobre a face da terra. Depois da vinda de Jesus, encerrou-se o Antigo Testamento e iniciou o Novo Testamento. Então, queridos, o que Jesus deixa claro aqui para os discípulos? Ele estava dizendo: olha, vocês não estão vivendo nenhuma novidade. Tudo o que eu vim fazer já estava escrito desde os primórdios. E aquele povo, queridos, que Jesus preparou para dar continuidade no seu ministério, eram todos judeus, todos altos conhecedores da lei de Moisés e de tudo que dizia respeito a Deus. E aquele povo, queridos, não estava entendendo que na realidade estava se cumprindo aquilo que já havia sido prometido desde o início até aquele exato momento. Então o que foi que Jesus fez? O 45 diz assim: então abriu-lhes o entendimento para compreender as Escrituras. Olha o que aconteceu. Aí sim, queridos, foi aberto o entendimento daqueles discípulos para entenderem o que havia sido escrito desde o início da criação, desde a criação do povo de Israel. Eles passaram a compreender a partir daquele momento. O versículo 46 diz assim: e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. O que Jesus está dizendo aqui? Da maneira que foi falado, da maneira que foi anunciado desde o início, convinha que acontecesse. Então, exatamente como foi dito, acabara de acontecer naquele momento. Então, o que Jesus estava dizendo? Tudo o que tinha que acontecer, aconteceu, e agora está tudo pronto. Eu vou subir ao céu, porque também estava escrito isto, e o meu ministério vai passar para vocês. Aqui no versículo 46 diz assim: 46, e disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dos mortos. Ou seja, tudo estava concluído. O versículo 47 diz: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Jesus está dizendo: olha, tudo o que eu vim fazer aqui
A minha parte terminou aqui. Agora, quem vai dar continuidade a vocês. Porque estava escrito que em nome de Jesus o evangelho da salvação fosse pregada em todas as nações, até os confins da terra, iniciando por Jerusalém. Mas Jesus, ele havia pregado o evangelho só ali em Jerusalém e na circunvizinhança, ou seja, só ali naquele lugarzinho, ali naqueles arredores. E agora, quem ia levar para o resto da terra, queridos? Jesus estava exatamente passando para os seus discípulos, seria eles quem levariam. Mas aí o que aconteceu? Os discípulos, eles só pregaram também num pequeno espaço, apesar de que eles andaram por algumas nações, mas eles não andaram no mundo todo, até porque naquela época muitas nações, uma nação como o Brasil, por exemplo, nem existia ainda. Assim como muitos países não existiam, e os que existiam não eram tão grandes como agora. E agora? Quem é que vai pregar o evangelho do reino para este resto de mundo que está aqui? Quem vai pregar, queridos? Além da onde os discípulos pregaram. Não somos nós? Somos nós, queridos. Ah, mas irmão, o evangelho de Cristo está pregado. Não está, queridos. O evangelho do reino já parou de ser pregado faz tempo. O que nós temos visto aí é o evangelho da apostasia. E este evangelho, queridos, não vai levar ninguém para o céu. O evangelho que precisa ser pregado é o evangelho da salvação, é o evangelho de Cristo, que prega arrependimento, que prega pureza, que prega renovo de vida, que prega um total comportamento do que o homem vive na sua vida natural. Se não for o evangelho do reino que traz o completo arrependimento, convertimento, uma entrega total e absoluta, queridos, nas mãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se não houver isso, jamais vai haver salvação. Se não houver um completo renascimento do homem, querido, não vai haver salvação. Só quem pode fazer isto é o sangue de Jesus. E para isto, queridos, nós temos que ir profundamente mais do que estamos indo até agora. A religião não vai salvar ninguém. A religião está no âmbito natural, no âmbito terreno. Nós temos que descer no sobrenatural de Deus. E é só uma grande comunhão com Deus, uma profunda comunhão, uma entrega total e absoluta, um total convertimento, enfim, um profundo relacionamento amoroso com o Pai, com o Filho e o Espírito Santo, é que vai nos permitir uma vida com Deus, que vai nos possibilitar entrar nos céus. Aqui no versículo 47, repetindo, diz assim: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Queridos, Jerusalém foi evangelizada naquele tempo, mas fechou as portas para Jesus. Aqueles homens, aquele povo judeu fechou as portas para Jesus. Mas isto é com Deus. Vai chegar a hora em que Deus vai abrir novamente o entendimento deles, para que eles venham compreender o evangelho. Mas enquanto Deus fechou o entendimento do povo judeu, do povo de Israel, Deus abriu para o resto do mundo. E agora, queridos, o resto do mundo, além de Jerusalém, está aguardando pelo evangelho do reino, pelo evangelho da salvação, que os conduzirá para o céu. Estamos na última hora, meus amados, e os confins da terra esperam, queridos, pelo evangelho da salvação. Os confins da terra precisam ouvir do evangelho de poder trazido por Jesus. E quem vai fazer? Jesus, quando passou o seu ministério para os homens, ele passou para os discípulos. Esses discípulos que estavam ali já morreram. E muitos que vieram depois dele já foram também. E agora, queridos, este último tempo, esta última hora está na nossa responsabilidade. Para isso, a necessidade, queridos, que nós retornemos aos braços do Pai e busquemos uma profunda comunhão, para que nós tenhamos condição de ser entregues nas mãos do Espírito Santo, para que Ele nos prepare
para ele mesmo fazer esta obra através de nós, assim como ele fez através de Jesus, assim como ele fez através dos seus discípulos. Aqui no versículo 48 diz assim: e dessas coisas sois vós testemunhas. 49. E eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. O 48, querido, Jesus está dizendo: vocês são testemunhas de tudo que está acontecendo aqui desde a criação. Desde Moisés, os profetas e os salmos, vocês são testemunhas. Porque vocês todos viveram isso e conhecem muito bem, porque aconteceu com o povo de vocês e vocês são sangue desse povo. Aquilo ali, a lei de Moisés, os salmos e os profetas, queridos, não era desconhecido para aquele povo de Israel, cujos discípulos Deus tirou dali. Eles sabiam muito bem do que eles estavam fazendo. Então, no versículo 49, Jesus diz: e eis que sobre nós envio a promessa de meu Pai. Qual era a promessa, queridos? Era de enviar o Espírito Santo, para que o Espírito Santo entrasse naquelas pessoas. E assim o Espírito Santo preparasse aquelas pessoas para ele mesmo fazer a sua obra através delas. Esta promessa, queridos, de derramar o Espírito Santo sobre o homem, ela ainda permanece até hoje. Ela está valendo até hoje. E agora este Espírito Santo precisa, queridos, de mim e de você, que nós busquemos uma intimidade profunda para que ele venha nos batizar e venha nos encher do seu poder, para que essa obra seja feita. Porque aqui, queridos, no versículo 49, Jesus está falando: e eis que sobre vós enviou a promessa de meu Pai. Ele continua: ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto estejais revestido de poder. Queridos, é isto que está faltando. O evangelho de hoje em dia, queridos, não tem poder. O Espírito Santo não tem preparado estas pessoas. Nós não vemos este poder, queridos, nem nas pessoas e nem nas suas obras. Não vemos. Então nós necessitamos, queridos, do Espírito Santo, que ele venha tomar cada um de nós e nos preparar e nos encher dele mesmo. Porque há esta necessidade, queridos, para que nós tenhamos condição de levar adiante o evangelho de Jesus. Jesus, quando veio na terra, queridos, ele não fez nada sem antes ser revestido do poder do Espírito Santo. Com os discípulos não foi diferente. Jesus ensinou tudo para aqueles discípulos que, quando chegou na hora dele passar literalmente o seu ministério, queridos, ele não passou apenas o aprendizado. Ele não passou apenas o ensinamento, tudo aquilo que ele havia ensinado para aqueles discípulos. Ele passou também o poder. E se ele não tivesse passado o poder, queridos, aqueles homens não iam conseguir, não iam poder de forma nenhuma levar adiante o evangelho de Jesus. Porque o evangelho de Jesus, para ser levado, para ser feito, precisa do poder do Espírito Santo, precisa que o próprio Espírito Santo faça isso através do homem. E conosco não é diferente, queridos. É tanta gente hoje querendo levar o evangelho do reino, queridos, sem esta preparação e sem este devido poder, que verdadeiramente capacita o homem espiritualmente, para que este evangelho seja levado através dele. Então, queridos, o que é que nós precisamos aqui? É ficar, queridos, primeiro em Jerusalém, na nossa intimidade com Deus. Na nossa casa, no nosso íntimo, no nosso pessoal, só nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Buscando intimamente, queridos. Nos entregando intimamente, nos dedicando completamente nesta busca, orando, jejuando e buscando o entendimento da palavra, para que o Espírito Santo venha até nós e nos revista deste poder. Isto ele mesmo vai nos preparar, vai nos revestir, e assim, quando nós estivermos prontos, aí sim, nós podemos começar
a levar o evangelho do reino primeiro ao nosso redor e daí por diante. Porque foi assim que aconteceu com os discípulos, meus queridos. E agora chegou a nossa vez e conosco não será diferente. E Deus está nos chamando, nos arrebanhando para fazer esta obra. Esta palavra, queridos, é mais um alerta para o que Deus está fazendo nesta última hora. Ele está preparando o grande avivamento espiritual que vai preparar o povo para o arrebatamento. Então, queridos, com isto também chega a nossa vez. Não apenas de nos prepararmos para irmos também neste arrebatamento, mas para fazer esta obra na face da terra, levar o evangelho da salvação, o evangelho de poder deixado por Jesus sobre a terra toda, até os confins. Glórias a Deus. Queridos, esta é a palavra que nós temos para hoje. Encerrando aqui, queridos, vamos orar, agradecendo a Deus por mais esta oportunidade. E mais uma vez eu peço, queridos, você chegou neste vídeo, assista este vídeo, queridos. Se você se sentir tocado por Deus, deixe o seu like, se inscreva, comente e leve adiante, compartilhe e leve adiante esta obra, orando por nós sempre, queridos, porque o evangelho do reino necessita ser pregado novamente a toda criatura, para que daí venha o fim. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, Pai Santo e maravilhoso, muito obrigada, meu Pai, por mais este vídeo. Pai Santo, que este vídeo chegue a todos aqueles que Tu deseja alcançar. Oh, Pai querido, e vai alcançando com vida, com liberdade, com cura, Pai Santo, com bênção, Senhor querido, principalmente da salvação. E vai trazendo, vai arrebanhando todos aqueles que Tu deseja trazer para trabalhar para Ti, neste ministério, querido meu Pai, de levar o evangelho do reino sobre toda a face da terra nesta última hora. Jesus querido, Jesus amado, este é o Teu objetivo, Jesus Santo, e por isso nós estamos aqui. Alcança, Jesus, cada vez mais corações interessados e que corram para Ti, ó Deus, que venham entender que é já a última hora e está sobre nós a responsabilidade, a necessidade de levar adiante o evangelho da salvação, Senhor, porque assim Tu fizeste naquele dia em que Tu vieste na terra e passaste o Teu ministério para os homens. Os primeiros já foram, Jesus, e agora chegou a nossa vez. Portanto, Jesus Santo, Jesus amado, nos esclareça, toca nos nossos corações, para que nós possamos sentir o imenso desejo de fazer esta obra para Ti nesses últimos dias. Espírito Santo, meu amigo, muito obrigada. Vai fazendo, Santo, conforme a necessidade, vai fazendo o Teu querer, vai lançando por terra todo impedimento, Santo, e que esta palavra chegue a todos aqueles que necessitam ouvir dela. Vai libertando, vai curando, vai abençoando, vai transformando todos aqueles que nesta hora precisam do Teu socorro. Em o nome de Jesus eu peço e agradeço, em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus e aleluia, santo é o nome do Senhor. Amém, amados.